Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de eletromagnetismo. E nós vamos falar hoje, meio que continuar, né? As nossas últimas duas aulas, que a gente teve aí um foco um pouco maior dentro da matemática, né? De ferramentas matemáticas que vamos usar bastante nesse curso de eletromagnetismo, né? São ferramentas assim bem importantes. A gente falou sobre expansão de multipolos, a gente falou sobre alguns tipos de expansões em geral, né? E prosseguindo tudo isso, e ainda dentro da parte de potencial eletrostático, nós vamos estar falando sobre um dos resultados mais importantes que nós temos dentro da física como um todo. Inclusive, é um dos resultados muito mais importantes que a gente vai ter até para trabalhar dentro de mecânica quântica, apesar desse não ser um curso de mecânica quântica, né? Que a gente está falando justamente dos harmônicos esféricos. Pois é, vamos estar falando aí sobre os harmônicos esféricos e também, né? Vou dar aí uma pequena pincelada, na verdade, vou falar aí sobre a parte de energia potencial. A gente já falou sobre energia potencial, mas vamos, assim, aprofundar um pouco mais sobre a questão da energia potencial, energia gerada por um potencial eletrostático, ok? Então, pega esse material de estudos e vamos estudar. E aqui nós começamos, né? Vamos aqui falar sobre os harmônicos esféricos. Vamos só revisar aqui o que eu falei na última aula sobre expansões, né? No geral, a última expansão que nós falamos foi justamente a expansão relacionada à série, né? A polinômios de Legendre, né? A gente desenvolveu aqui a equação diferencial para os polinômios de Legendre, né? Chegamos nesse resultado aqui. Desenvolvemos, né, a partir da fórmula de Rodrigues, né? E aí nós fomos desenvolvendo através de argumentos geométricos, argumentos matemáticos, né, dentro do próprio cálculo, para chegarmos até a equação diferencial dos polinômios de Legendre e desenvolver justamente quem são os polinômios de Legendre, né? Os próprios polinômios de Legendre a gente acaba desenvolvendo, acaba observando, né, como uma solução do potencial, né? A parte angular do potencial, né? Então nós temos aqui justamente os polinômios de Legendre sendo desenvolvidos, né? Esse aqui que é o verdadeiro polinômio de Legendre, né? E aí a partir da fórmula de Rodrigues, e aí a partir disso a gente consegue desenvolver, né? E aí a gente tem até aqui uma fórmula de recorrência também para isso. Ok, sensei, a gente viu isso na última aula, né? Aí você falou aí sobre a parte angular. Beleza. Onde é que entram os harmônicos esféricos nessa brincadeira? Acontece o seguinte, quando a gente foi trabalhar sobre a parte angular, a solução angular do potencial eletrostático, eu fiz uma observação bem interessante, que foi o fato de que nós consideramos o M como zero. Se a gente voltar aqui, na última aula, você pode notar o seguinte, a gente tinha essa situação aqui, né? A gente tinha esse desenvolvimento, e aí eu fiz o seguinte, olha, vamos considerar que M é igual a zero. Se M é igual a zero, esse termo aqui vai embora, só sobra o lambda, né? E aí a gente fez todo um desenvolvimento aqui para esse lambda, né? A gente fez uma mudança de variável, chamou x de cosseno θ, e aí o nosso tetazão de θ vai ser o nosso p de x, né? Que é o nosso polinômio. E aí a gente faz todo o desenvolvimento aqui, e nós chegamos na equação diferencial. Ok, sensei. Beleza. A questão aqui é o seguinte. Como nós fizemos o M igual a zero, né? Então nós temos aquela solução. Mas o que acontece se a gente fizer o M diferente de zero? Ou seja, o M não nulo, né? Então a gente tem aqui a nossa equação diferencial dos polinômios de Legendre, só que o que aconteceria se, ao invés de a gente trabalhar apenas com lambda, a gente trabalhasse com o nosso M também, né? Porque o que acontece é o seguinte, quem é esse M? Vamos falar aqui fisicamente falando. Isso que representa este M, né? O que representa o lambda, o que representa o M? São apenas constantes? Não. Eles estão relacionados justamente aos ângulos que você está trabalhando, tanto o ângulo polar
quanto o ângulo azimutal, tá? É a coordenada polar e a coordenada azimutal. A coordenada polar é a coordenada em θ e o azimutal é a coordenada em φ. E aí você pode notar o seguinte, que o m ele aparece justamente como uma solução da coordenada em φ. Então, quando nós restringimos o nosso ângulo azimutal, nosso φ, né, nós fazemos m igual a zero, isso torna a equação mais simples, né? Você acaba tornando a equação mais simples. Acontece que quando você trabalha na forma mais geral possível, se a gente generaliza tudo, o resultado final não tem que admitir apenas os polinômios de Legendre, mas sim tem que admitir todas as soluções possíveis, incluindo aquelas em que m é diferente de zero. Então, como que nós podemos calcular essa solução para m diferente de zero? Bom, primeiro de tudo, vamos definir quem vai ser o lambda. Como eu disse, o lambda ele vai ser a solução, vai ser uma das soluções para a parte da coordenada polar, nosso θ, né? Eu poderia simplesmente fazer aqui a conta para determinar isso aqui, mas aqui eu vou usar o argumento de autoridade. Vou pedir para que você acredite em mim que o lambda ele é definido como L que multiplica L mais 1, tá? Isso aqui é uma definição que a gente vai ter. Mas isso aqui não é chutado. Tem como você calcular este resultado aqui para esse lambda resolvendo justamente a equação, tá? Se você resolve a equação para lambda, né, você vai conseguir determinar quem é ele. Não é tão complicado quanto parece, tá? Você vai ter que prestar atenção com alguns argumentozinhos ali, né? Questão dos limites de integração, porque essa função não é muito bem definida para certos limites. Então, esse valor aqui acaba aparecendo. Ele também aparece na questão da expansão, né? Ele aparece como uma resposta a uma expansão da série, tá? Então, o lambda sendo igual a L vezes L mais 1 é uma solução bem coerente, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre o desenvolvimento dessa solução em si, eu recomendo acompanhar um pouco alguns livros de métodos que tem isso muito bem desenvolvido. Mas se você quiser dar uma olhada no desenvolvimento dentro de um livro de física, o livro do Jackson, ele trabalha isso, tá? É um pouco mais leve para trabalhar isso, mas ele trabalha. Ou se você quiser ver um desenvolvimento um pouco mais rebuscado, um livro de mecânica quântica, ele funciona muito bem também, tá? Aí fica a seu critério, você pode ver o Sakurai, você pode ver o Cohen, apesar do Cohen ser um pouco mais complexo, você pode dar uma olhada no próprio Griffiths, né, de mecânica quântica. Todos eles trabalham muito bem para determinar quem é esse lambda como L vezes L mais 1, tá bom? Então, beleza. Ok, sensei, e aí? Então a gente vai só substituir. Vamos chamar aqui o nosso P de L, né? Vamos fazer aqui essa derivada está em x, então isso aqui aplica a regra da cadeia, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, né? E aí você faz aqui, a derivada da segunda vai ser justamente a derivada segunda dos polinômios, né? Nosso PL de x, né? Vezes o nosso argumento, que é 1 menos x quadrado. E a derivada da primeira nada mais é do que a derivada de 1 menos x quadrado. E a derivada de 1 menos x quadrado é menos 2x. Então vai ficar menos 2x dpl dx mais L, que multiplica L mais 1, PL de x igual a zero. Só que isso aqui é a fórmula, né? A gente abriu essa fórmula, né, da equação diferencial dos polinômios de Legendre. A gente abriu essa fórmula considerando m igual a zero, né? E lembrando que, pela fórmula de Rodrigues, a definição da fórmula de Rodrigues é que o nosso P de L nada mais é do que 1 sobre 2 elevado a L, L fatorial, dl dxl de x quadrado menos 1 elevado a L. Entretanto, se nós fizermos m diferente de zero, que é a nossa questão aqui principal, o que vai acontecer é que nesse lado aqui, além desse L que multiplica L mais 1, vai aparecer um menos m quadrado sobre 1 menos x quadrado, né? Que é esse termo aqui, ó. A gente pode olhar isso aqui, ó. Perceba que aparece aqui, ó, menos m quadrado sobre seno quadrado de θ. Só que quem é seno quadrado de θ? Seno quadrado de θ é 1 menos cosseno quadrado de θ. Só que quem é cosseno de θ? Cosseno de θ é x, então é 1 menos x ao quadrado. Então,
a gente pode reescrever isso aqui como menos m quadrado sobre 1 menos x quadrado, tá? Então isso aqui faz todo sentido, é o que aparece aqui. Então, quando a gente bota isso dentro da equação, é exatamente isso aqui que vai aparecer, tá? Lembrando que isso aqui, como eu falei, isso aqui nada mais é do que 1 menos o cosseno quadrado de θ, que é igual ao seno quadrado de θ, né? Lembrando que como a gente mudou tudo para x aqui, então não faz sentido a gente trabalhar com θ aqui, tá? Ok, sensei, beleza. E aí? Bom, então nós temos essa relaçãozinha aqui. Perceba o seguinte, olha só que curioso, olha só que curioso. Essa função aqui, ela parece ser bem comportada, entretanto, ela apresenta um pequeno problema. Qual é o problema aqui? Que esse termo aqui, que a gente acabou de introduzir, ele diverge para quando x é igual a mais ou menos 1, né? Ou seja, módulo de x igual a 1, né? Se o módulo de x é igual a 1, significa dizer que ou x igual a menos 1 ou x igual a 1, né? Se x for igual a 1, isso aqui vai ficar 1 menos 1, vai dar 0. Se x for menos 1, isso aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, que vai dar 1 de novo. Então é 1 menos 1, vai dar 0 de novo. E aí vai ter uma divisão por 0. E a gente sabe que isso vai divergir, tá? Então a gente tem esse pequeno problema de que essa função aqui, esse termo aqui, acaba divergindo para x igual a 1. E isso é um problema, tá? Isso acaba sendo um problema. Por quê? Quem é x? X nada mais é do que o nosso cosseno, né? Então significa dizer o seguinte, olha, se o cosseno for 1 ou menos 1, não é bem definido. Isso quer dizer que a gente está falando de um ângulo ou de π ou de 0 e 2π. Ou seja, a gente está falando ali de um ângulo de nπ, né? Ou seja, o ângulo nπ não é bem definido, né? Se o θ for nπ, ou seja, um múltiplo inteiro de π, ele não vai ser bem definido. E isso é um problema, porque a gente quer que isso aqui varra todos os ângulos possíveis, já que a gente está falando justamente de uma solução de um potencial. Se a gente considerasse que o potencial ele vai ser infinito em apenas um ângulo sempre, isso significa dizer que o campo elétrico ele diverge naquele ponto. Então isso não faz muito sentido, tá? A gente falar que o resultado aqui ele não pode ser definido para esse valor. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Ah, mas sensei, tem um jeito de você resolver isso. Como isso aí está igualado a 0, eu poderia simplesmente multiplicar tudo por 1 menos x quadrado. Perfeito, eu faço isso inclusive posteriormente, tá? Se você olha aqui esse passo aqui, é exatamente isso que eu faço. Entretanto, o problema ainda permanece. Por quê? Porque você simplesmente vai eliminar a divergência daqui, mas você vai cair num problema do seguinte. Para que essa igualdade seja 0, se você considerar x igual a 1 ou menos 1, todos os termos aqui vão dar 0, só vai sobrar o menos m quadrado, y, igual a 0. E aí nós teríamos a questão do seguinte, como o y nunca vai poder ser 0, né? O m teria que ser 0, só que, cara, a gente está impondo a condição de que o m é diferente de 0. Então, você caía em uma espécie de contradição, né? Então, por isso, nós temos que tomar muito cuidado aqui com relação a este termo, tá bom? Então, a gente vai fazer só uma pequena substituição, vamos chamar PL de x de y. Eu acabei pulando um passinho aqui, né? Mas não tem problema. Ficou claro isso aqui. O nosso PL de x vai ser o nosso y, tá? E aí a gente só substitui, né? Aqui é a derivada segunda do nosso PL de x, né? Nada mais é do que a derivada segunda de y. Aqui vai ser a derivada primeira de y e aqui vai ser o nosso y puro, né? E aí, como eu falei, eu multipliquei tudo por 1 menos x quadrado para chegar nesta equação. E aí aqui você vê exatamente que o problema permanece, mesmo que você multiplique tudo por 1 menos x quadrado. Ok, sensei, e aí? Bom, existem algumas formas de a gente resolver isso aqui, tá? Uma delas é utilizando a fórmula de Frobenius, tá? Que é usando uma série de potências e tudo mais. Tem como resolver isso usando Frobenius? Tem. É até mais simples, de certo modo. Mas eu vou querer aqui fazer uma solução um pouco mais trabalhosa, digamos assim, mas que não é tão absurda assim, tá? A gente vai procurar a solução para esse y aqui, porque isso aqui é uma equação diferencial do segundo grau.
em que os coeficientes são variáveis, né? Então você varia esses coeficientes aqui. Quem são os coeficientes? É esse termo, este termo e este termo. Inclusive tem um pequeno typo aqui, que aqui é um termo quadrático, né? Porque eu multipliquei tudo por 1 menos x quadrado. Ok. Então o que vai acontecer aqui? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar soluções que sejam do tipo 1 menos x quadrado elevado a m sobre 2 de uma função u de x. Por que, Sensei, que você procurou uma solução desse tipo? Porque se eu coloco essa solução como resposta disso aqui, mesmo se você bote x igual a 0, você resolve a indeterminação, né? Por quê? Quer dizer, x igual a 0, x igual a 1, você resolve a indeterminação. Porque o que vai acontecer aqui é o seguinte, se você bota aqui no lugar desse y, você bota 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2, né? Se você bota x igual a 1, isso aqui vai a 0 e nosso y vai a 0 e acabou. Simples assim. Ou seja, o m, a gente vai atribuir ali valores em que o m pode ser diferente de 0, né? Então, eu colocando uma solução desse tipo, você acaba percebendo que não precisa se preocupar que o m vai ter que ser igual a 0 para que a igualdade aqui seja verdadeira, tá? Então, o que vai acontecer aqui é exatamente isso. Vou procurar soluções desse tipo para poder tornar a solução mais viável possível. Tá, mas Sensei, por que aparece um expoente m sobre 2? Isso aqui é uma escolha, tá? Na verdade, tem como você chegar nessa solução. Como eu disse, você utilizando o método de Frobenius, isso aqui sai naturalmente, não tem muito problema, tá? Mas a gente vai procurar soluções desse tipo, tá? Ok. E aí? Bom, se o nosso y a gente vai considerar dessa forma, quem é a derivada de y? Porque ele aparece aqui, ó, a derivada de y e a derivada segunda de y. Então, quem é a derivada de y? A derivada de y é derivar justamente regra da cadeia aqui, né? Ou famigerado regra de Chain, né? Piadinhas à parte, mas enfim. Então é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, né? A derivada da primeira nada mais é do que m sobre 2 que multiplica 1 menos x quadrado elevado a m sobre 2, né? Na verdade, menos m sobre 2. Desculpa. Menos m sobre 2, tá? Que multiplica derivada do argumento aqui, né? Que vai ficar menos 2x vezes u de x. Mais a primeira, ou seja, 1 menos x quadrado elevado a m sobre 2, né? Vezes a derivada da segunda, que nada mais é do que a derivada de u de x. Ok. Já o nosso y, duas linhas, vai ser a derivada deste negócio aqui. Ou seja, vai ser a derivada dessa primeira parte mais a derivada dessa segunda parte aqui. E aí, você vai perceber aí, fazendo essa conta, que vai ser um termo bem grande, tá? Inclusive, eu vou deixar isso aqui como um exercício. Não é difícil, tá? Você vai fazer só a derivada desses termos aqui. Quando você colocar os resultados de y duas linhas e y' e do próprio y aqui nesta equação, o que vai acontecer no final de tudo é que vários termos vão se eliminar, né? Vários termos vão sumir aqui. E no final das contas, o que vai sobrar vai ser apenas isso aqui. 1 menos x quadrado, u duas linhas, menos 2x u linha, mais L, que multiplica L mais 1, vezes U igual a 0. Agora, nós temos uma equação que dá para se resolver, né? Você tornou a equação mais simples, né? Você tem aqui uma equação diferencial, uma EDO, que é um pouco mais simples de se resolver. Então, resolvendo essa equação, o que você vai ter, e voltando para o nosso valor de U, né? O que você vai ter é que o resultado final, né? Ou seja, resolvendo essa equação, o resultado final vai ser 1 menos x quadrado elevado a m sobre 2, né? Que é o que a gente tinha encontrado antes, né? Nosso y de x está aqui, vezes o nosso u de x, e a gente vai descobrir que quem é esse u aqui? Quem são as soluções para esse u? Nada mais são do que os polinômios de Legendre de grau LM, né? Ou seja, nosso PLM, aonde esse PLM vai ser dado justamente por essa relação aqui, menos 1 elevado a m, que multiplica 1 menos x quadrado elevado a m sobre 2,
dm dxm dos PLs de x. Ou seja, perceba que a gente tem aqui uma derivada emésima, tá, dos nossos polinômios de Legendre. Então, aparecem os polinômios de Legendre e a gente faz a derivada deles, né? Quando a gente faz essas derivadas dele, isso vai aparecer como solução do nosso y, né? Vai aparecer aqui como resposta, tá? Isso é o que nós chamamos, esse termo aqui, o nosso PLM, é o que nós chamamos de função de Legendre associada, tá? E que a gente pode usar aqui dentro da fórmula de Rodrigues, que você vai encontrar este valor aqui, né? Se você usa dentro da fórmula de Rodrigues, quem é a fórmula de Rodrigues é o nosso PL, né? Ou seja, eu substituir aqui nosso PL pelo resultado da fórmula de Rodrigues, o que você vai encontrar é este termo aqui. É muito difícil você analisar isso, só pegar a fórmula de Rodrigues e fazer, aplicar aqui, que você vai ver que vai aparecer um termo aqui de um L mais M e aqui um L mais M também. Vai aparecer o termo aqui de 1 sobre L fatorial vezes 2 elevado a L, né? E o nosso termo aqui, que é o x quadrado menos 1 elevado a L. Ok, sensei. E aí? E aí é o seguinte, essa solução, isso aqui nada mais é, o que isso aqui indica é o seguinte, olha, essa solução, este nosso PLM, já que o nosso PL é a solução para quando M é igual a zero, o nosso PLM vai ser solução para quando M é diferente de zero. Ou seja, quando você considera que M é diferente de zero, a fórmula a função de Legendre, ela se expande para abraçar os M's também, os valores referentes aos ângulos de azimuth, né? A parte azimutal da nossa função. Então, o que vai acontecer aqui é exatamente isso. Tanto que se você pega M igual a zero, se bota M igual a zero aqui, isso aqui vai a 1, isso aqui vai a 1, isso aqui vai a DL, isso aqui vai a DL e a gente retorna, né, nosso PL0 de x retorna justamente para a fórmula de Rodrigues tradicional, tá? Ou seja, o resultado que a gente obteve aqui, os nossos PLs de M, nada mais são do que uma expansão da fórmula original, só que agora com os M's também, tá? E aí, como a gente sabe que os nossos polinômios de Legendre são soluções do nosso potencial, e o potencial ele possui uma parte radial e uma parte angular, né? A gente fez a resposta para o potencial como uma parte radial, dependente de R, uma parte angular, dependente de θ, né? Que aqui é a parte polar, e uma parte azimutal, dependente de φ, né? E a gente descobriu que a solução para isso aqui são os nossos PLs, né? Nosso PL de x. Só que esse PL aqui a gente está considerando que M é igual a zero. Se a gente considerar agora com M diferente de zero, a gente pode dizer que isso aqui tem como solução nossos PMs. Só que se a gente considera que o M é diferente de zero, a resposta final para isso aqui não pode ser apenas os PMs, né? Os PLs M's. Por quê? Porque para considerar os PLs M's, para a gente considerar os PLs M's, significa que a gente tem que considerar também a solução da parte azimutal. Porque antes, a resposta final sempre independia da parte azimutal, sempre da parte polar, que era a parte dominante, digamos assim. Então, quando você considera a parte azimutal, não apenas a polar, tem que entrar também a solução da parte azimutal. E a solução dessa parte azimutal aqui, inclusive eu comentei isso na última aula, é uma exponencial. É exponencial de IMφ, né? Eu mostrei isso na última aula. Se a gente voltar aqui, ó, eu cheguei a escrever isso. Cadê? Deixa eu voltar. Olha aqui, ó. Cheguei a falar sobre isso, que o nosso φ nada mais é do que exponencial de IMφ. Na verdade, isso aqui é um mais, tá? IMφ. Ou seja, quando você resolve ali a parte azimutal, você tem este resultado. Só que quando você considera M igual a zero, nada mais é do que você desconsiderar essa parte azimutal e considerar apenas a parte polar, né?
E aí, por isso que aparece apenas como resultados anteriormente, apenas os polinômios de Legendre. Só que como a gente considerou agora o m diferente de zero, entra a parte azimutal e, portanto, entra a resposta para o nosso φ. E o nosso φ nada mais é do que uma exponencial de imφ, tá? Então, a resposta que a gente vai ter aqui como resultado da parte angular do potencial, né, não vai ser apenas os polinômios de Legendre, mas sim os polinômios, a função associada de Legendre, né, é o nosso PLM, vezes a exponencial de imφ multiplicado por um NLM, onde esse NLM é o que nós chamamos de constante de normalização, tá? O que é a constante de normalização, Sensei? A constante de normalização nada mais é do que um artifício para tornar possível a gente observar um processo de ortogonalidade dentro das funções. Ou seja, as funções são ortogonais a partir do momento em que você tem uma normalização entre elas, tá? Se a função ela é ortogonal, né, significa que ela e ortonormal, é claro, né? Significa que ela tem uma constante de normalização. Isso significa dizer o seguinte: se eu pegar esta função e multiplicar por ela mesma, tá? Ou seja, tirar o módulo quadrado dela, o que eu vou encontrar é 1. O resultado final tem que ser 1, tá? Isso que quer dizer a presença de uma constante de normalização. E é exatamente isso que a gente faz, tá? Como é que a gente determina quem é esse NLM, né, essa constante de normalização? A gente tira aqui o módulo quadrado, que nada mais é do que pegar essa função e multiplicar pelo complexo conjugado dela. Ah, o que é complexo conjugado, Sensei? Aí você tem que recordar lá do terceiro ano do ensino médio. Justamente as funções complexas, né? Os números complexos. Um complexo conjugado nada mais é do que você alterar o sinal que fica do lado do argumento imaginário. Ou seja, se aqui tem i, o complexo conjugado disso aqui nada mais é do que exponencial de menos imφ, tá? Então esse aqui é o complexo conjugado disso aqui, tá bom? Então toda vez que você tem um argumento imaginário é só você trocar. Ah, mas se a função for real, então não altera nada, é só a função vezes ela mesma, não tem problema nenhum, tá? Então você tem aqui exatamente isso. E aí você vai ter exatamente aqui, ó, a integral do nosso y de LM θ φ vezes y de LM estrela, que é o nosso complexo conjugado, de θ e φ, de ômegazão. Isso tem que ser igual a 1, porque é justamente o termo de normalização, né? A gente sabe disso. Então, abrindo essa integral, a gente tem aqui uma integral, como a gente está integrando de acordo com os ângulos, então a gente está falando de coordenadas esféricas, né? Então a gente está falando aqui justamente de um ângulo em θ e em φ, né? Nosso y só depende de θ e φ, não depende de r, né? Parte radial é desprezível nesse caso aqui. Então a gente vai ter aqui uma integral de 0 a 2π, integral de 0 a π, do y de Lm, θ φ, y de Lm estrela, θ φ, seno de θ, dθ de φ. Isso tem que ser igual a 1. E aí a gente só vai substituir, né? Quem é o YLM? Nada mais é do que NLM, PLM de cosseno θ, vezes a exponencial, né? E o nosso YLM estrela? Se a gente faz isso aqui nada mais é, vou até escrever aqui para ficar isso claro, nada mais é do que... Calma aí... NLM estrela vezes P de LM cosseno θ vezes a exponencial de menos I M π. Quando a gente aplica estrela, desculpa. Quando a gente multiplica esse termo pelo termo original, o que vai aparecer é o seguinte: NLM é um termo real, é um número real. Então, ele vai estar multiplicando o próprio NLM estrela, vai estar multiplicando o próprio NLM, né? Então, a gente pode tirar isso de dentro da integral, porque não depende nem de θ nem de φ, é um número, só que vai ficar NLM ao quadrado. P de LM estrela depende do cosseno de θ, ou seja, depende do θ, tá? A gente deixa isso dentro da integral. E o exponencial, a gente vai ter essa exponencial que vai estar multiplicando a exponencial normal, ou seja, IMφ, né? Se a gente pega isso aqui, IMφ, exponencial de IMφ vezes exponencial de menos IMφ, multiplicação de potência de mesma base. Repito a base e somos expoentes.
IMφ menos IMφ dá 0. Então isso aqui vai dar exponencial de 0, que vai dar 1, né? Então ela não aparece aqui. Então no final das contas a única coisa que vai depender isso aqui vai ser os nossos PLMs, né? E aí a gente faz aqui a integral do φ, né? Lembrando que está integrando em φ ainda. A integral em φ vai ser o próprio 2π, né? Porque não tem mais nenhum argumento aqui que depende de φ. A única integral que vai sobrar aqui é a integral em θ. E aí a gente vai ter aqui a integral de 0 a π de PLM cosseno θ, PLM estrela cosseno θ, seno de θ dθ. Isso aqui é uma identidade, tá? Existe uma identidade para isso aqui, de acordo com os polinômios de Legendre, tá? Então, basta você dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui é basicamente um valor tabelado, que o resultado vai ser dado por 2 sobre 2L mais 1, que multiplica L mais M fatorial sobre L menos M fatorial, tá? Isso aqui é uma identidade, já é pré-estabelecido para isso aqui, tá? Então, você só coloca isso aqui, esse resultado. Este resultado multiplica 2π, que multiplica NLM ao quadrado. Isso tem que ser igual a 1. 2π vezes 2, 4π. Então vai ficar NLM ao quadrado, 4 vezes 4π sobre 2L mais 1, que multiplica L mais M fatorial sobre L menos M fatorial igual a 1. A gente passa tudo para o outro lado, inclusive esse ao quadrado, ele vira uma raiz. Então, quem é o nosso NLM? Nada mais é, né, a nossa constante de normalização, nada mais é do que raiz quadrada de 2L mais 1 sobre 4π, que multiplica L menos M fatorial sobre L mais M fatorial. Então, nós temos aqui o nosso NLM, que é a nossa constante de normalização. Quando nós aplicamos o nosso Y, né, que é a nossa solução geral, ou seja, no lugar desse NLM a gente coloca essa resposta, o que a gente vai ter no final vai ser y de LM θφ, vai ser a raiz quadrada de 2L mais 1 sobre 4π, que multiplica L menos M fatorial sobre L mais M fatorial, isso tudo dentro de uma raiz, que multiplica os polinômios de Legendre de grau M, do cosseno de θ, vezes a exponencial de IMφ, tá? Então, isso aqui é a nossa solução. E isso aqui é o que nós chamamos de harmônicos esféricos, ou seja, os harmônicos esféricos são a solução da parte angular para quando você considera a parte azimutal da sua distribuição, tá? Se você considerar apenas a parte polar, os harmônicos esféricos se reduzem apenas aos polinômios de Legendre. Se você considera a parte azimutal também, ou seja, para m diferente de 0, você vai encontrar aí justamente os nossos harmônicos esféricos completinhos, bonitinhos, do jeito que a gente conhece, tá? Mas quem são esses L's, quem são esses M's? Esses L's e esses M's, eles são soluções, como eu falei. E eles são definidos como valores que vão... O M, ele tem que ir de menos L até L, tá? E o L tem que ir de 0 até infinito, tá? Sempre passando de 1 em 1. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então o M, por exemplo, se o L for 3, né? O L for 3, ou seja, a gente está procurando o terceiro termo dos harmônicos esféricos, né? Então o L é 3, o M, ele pode assumir valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Ou seja, existem 7 valores de M's possíveis que você pode trabalhar aqui como solução. Ué, Sensei, mas o teorema da unicidade não falava que o potencial só tem um resultado possível? Se você considera o valor de L como um valor só, beleza, mas o M tem vários valores, então significa que existem mais de um resultado. Isso não viola o teorema da unicidade? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, não viola o teorema da unicidade. Porque, na verdade, você vai trabalhar resultados diferentes para situações diferentes. Quem vai determinar quem é M e quem é L vai ser justamente a posição que você está trabalhando. Cada L vai ter um M diferente, tá? Então, o que vai acontecer ali é o seguinte, você às vezes pode estar trabalhando num certo ângulo, né, um certo ângulo polar, e num certo ângulo azimutal. E aí você pode trabalhar num ângulo azimutal diferente, inverso, por exemplo. Então, você tem ali soluções dentro dos harmônicos esféricos, mas isso não quer dizer que o resultado final vá
vai ser uma coisa assim absurda, tá? Muito pelo contrário, tá? Então, tem que prestar bastante atenção nesse ponto. Ok, Sensei. Então, isso são os harmônicos esféricos? Sim. Isso aqui é a fórmula dos harmônicos esféricos, que é a solução, como eu disse, da parte angular do nosso potencial eletrostático, tá? Isso vai ser muito importante quando a gente for falar sobre ondas eletromagnéticas, né? Porque as soluções são descritas por uma série de harmônicos esféricos. Mas e a parte radial da solução? Você pode me perguntar. Bom, a parte radial da solução vai depender justamente da geometria do problema. Ou seja, dependendo de como o problema está sendo trabalhado e como esse campo elétrico é gerado, como que esse potencial é analisado, a solução radial vai ser diferente de caso a caso. Por exemplo, se a gente considerar uma simetria cilíndrica, por exemplo, um fio condutor, né? No caso de um fio condutor, a resposta já não vai ser mais os harmônicos esféricos, mas sim as chamadas funções de Bessel, né? Eu não vou trabalhar aqui, tá? Não precisa se preocupar com isso, tá? Mas existem essas funções também, as funções de Bessel, tá? E a parte radial aqui, se a gente considerar uma simetria esférica, como é o caso tradicional, como é que vai ser ali a parte radial? Bom, aí você tem que colocar na equação para conseguir observar. Mas basicamente você vai encontrar soluções do tipo polinomial. Então não tem muito mistério com relação a isso. Então vai ser uma parte polinomial multiplicado pelo harmônico esférico. Nada muito complicado, né? Você vai ter uma solução do tipo R de R, né? Vezes o nosso harmônico esférico Y de LM de θ e φ. Ou seja, você tem um valor tabelado e você tem uma parte radial. Nada muito complicado, né? E aí aqui embaixo eu botei justamente esses valores aqui, vocês podem encontrar no Wikipedia, não tem muito mistério, esses valores estão corretos, inclusive, tá? Quem são os harmônicos esféricos para cada um dos valores de LM, né? Então aqui, ó, por exemplo, quando L igual a 0 e M igual a 0, o resultado é 1/2 de raiz de 1 sobre π, né? Quando L é igual a 1 e M igual a -1, a resposta é 1/2 de raiz de 3 sobre 2π, sendo θ exponencial de Φ, de menos Φ, no caso, né? E assim por diante, você pode continuar fazendo isso aí, e você pode ver o seguinte, os termos são simétricos, isso é bem legal, isso aqui é bem legal. Você pode notar o seguinte, olha, o termo Y de 1 menos 1, ou seja, o harmônico esférico com L igual a 1 e M igual a -1, nada mais é do que o complexo conjugado do termo do harmônico esférico de L igual a 1, M igual a 1, né? Por quê? Porque é justamente isso que acontece. Você pode perceber que tem uma simetria aqui, ó, no M, né? Ou seja, a gente já esperava que isso acontecesse. Então, é exatamente isso que vai acontecer aqui, tá? Os termos, eles são simétricos, e isso faz sentido, porque a gente está falando justamente de uma simetria que é simétrica, né? Então, faz todo sentido. Então, nós temos aqui alguns termos de harmônicos esféricos, tá? Geralmente, o estudante ele não precisa decorar isso aqui, tá, gente? Geralmente, quando cai numa situação desse tipo aqui, ou numa questão, você está resolvendo a questão, geralmente é dado esse valor aqui, qual é o valor do harmônico esférico, ou pede para você procurar, né? Você não precisa calcular isso na mão. Basta você saber que os harmônicos esféricos são solução do nosso potencial, tá? E é isso. Isso aqui são os harmônicos esféricos. Bom, dito isso, vamos então para a última parte da aula de hoje, né? Que é a parte da energia potencial. Bom, a gente já falou sobre energia potencial em alguns momentos, inclusive na última lista eu falei sobre energia potencial, mas vamos desenvolver isso aqui um pouco mais, né? Como é que a gente calcula a energia potencial, né? Como eu falei, o potencial eletrostático nada mais é do que uma região do espaço onde você pode calcular a energia gerada por uma carga ou uma distribuição de cargas, né? É assim que funciona. Mas como é que você determina essa energia potencial? Quando você vê para uma carga, o resultado é isso aqui. Isso aqui a gente já tinha visto antes. A energia potencial é dada pelo produto da carga, daquela carga que você está analisando, vezes o potencial que aquela carga gera, né, em um determinado ponto no espaço. Isso é claro, tá? Isso aqui é simples de conseguir observar. Você tem uma certa carga, né? Se você tem uma certa carga aqui,
A gente vai chamar de carga Q. E aí você quer saber qual é a energia potencial nesse ponto, que a gente vai chamar de ponto P, né? Basta você calcular qual é o potencial neste ponto. Se você calcula qual é o potencial neste ponto aqui, você calcula exatamente qual é a energia potencial associada a este ponto, gerado justamente por essa carga. Pronto, só isso, não tem muito mistério. Entretanto, a gente está considerando aqui uma situação em que nós temos uma carga. Só que se a gente tiver um conjunto de cargas, né, como é que isso vai funcionar? Porque uma carga faz uma força sobre outra carga e assim por diante. A gente está no conceito aqui de eletrostática, nenhuma carga se move ainda, tá? Se a gente considerar um conjunto de cargas, o teorema da superposição vai garantir pra gente que a soma, essa energia vai ser a soma da energia potencial que cada carga gera sobre aquela carga em específico que você está analisando. Então, basicamente, o que a gente vai ter vai ser isso aqui, tá? Você vai ter aqui o somatório de todas as energias potenciais, né? Só que nós temos uma questão aqui. Vamos supor o seguinte, que eu tenho aqui a carga, várias cargas, tá? Vou botar aqui 4 carguinhas. Carga 1, 2, 3 e 4. E aí você quer saber qual é a energia potencial elétrica gerada pela carga 1, tá? Gerada na carga 1. O que é essa energia potencial elétrica gerada na carga 1, né? Nada mais é do que a energia potencial associada à carga 3. Então você tem aqui uma energia associada à carga 3, só que não é vetor, tá, gente? Eu só estou indicando para vocês. Energia potencial associada à carga 2 e a energia potencial associada à carga 4. Ou seja, vai ser a soma das energias potenciais de cada uma dessas cargas. Só que, quando a gente faz isso aqui, perceba que é uma linha de mão única, tá? Uma via de mão única. Só que quando a gente analisa esse somatório, a gente está analisando o seguinte, situações de via de mão dupla. Ou seja, é o potencial que a carga 1 faz na carga 4, é o mesmo potencial que a carga 4 faz na carga 1, né? Então, para tirar essa questão de energias dobradas, o que acontece é a gente dividir este resultado por 2. Então, a gente pega este resultado aqui, divide por 2 e faz com que I seja diferente de J. Ou seja, por quê? Porque a gente não pode ter a carga fazendo força nela mesma. Não faz sentido. Como é que um objeto faz força nele mesmo? Um objeto ele só faz força em outro objeto. Ele não consegue fazer força nele mesmo. Então, por isso que I tem que ser diferente de J. E para tirar os termos de repetição, a gente divide por 2 esse somatório, tá? E aí a gente vai ter essa solução aqui, né? É o somatório de I diferente de J, de QI, QJ sobre 4πε0 RIJ. Ok. Vou isolar esse QI, tá? Ele vai ficar aqui o somatório de QI. Então vai ficar a energia potencial, vai ser 1 meio de somatório de QI, vezes o somatório de J diferente de I, do QJ 4πε0 RJI. Isso aqui é bem interessante porque isso aqui nada mais é do que a soma dos potenciais, ou seja, vai ser o potencial total sobre a carga I. Então a gente pode dizer o seguinte, que a energia potencial total sobre a carga 1, nesse caso, ou a carga I, nada mais é do que o produto da carga 1, ou da carga I, que você está analisando, vezes a soma dos potenciais que atuam sobre este ponto, sobre essa carga. Então é exatamente isso que temos aqui, ó, onde VI é o potencial na posição da carga I, devido a todas as demais cargas. Então é isso que a gente tem como a energia potencial eletrostática, né, elétrica ali, gerada por uma distribuição de cargas. Quer dizer, um conjunto de cargas. Agora, se a gente falar de uma distribuição de cargas, é simples, né? Se a gente está falando de uma distribuição de cargas, o somatório vira uma integral, né? Uma integral sobre o volume, isso é óbvio, né? A carga vira a nossa densidade, né? E o nosso potencial continua sendo o nosso potencial, né? Só que agora a gente está trabalhando ali com um potencial dependente de R, né? Dependendo da posição que você está analisando. Então, a gente só faz aqui uma substituição, né? O somatório vira uma integral, o Q vira um ρ, né? E o nosso V continua a mesma coisa, só que agora é um V de R, né? Não é um V unitário, digamos assim. Que aí você não vai conseguir calcular todos os potenciais
individualmente, né? Se a gente fala de uma distribuição de cargas, a gente está falando então de uma quantidade muito grande de cargas para você poder calcular isso um a um, termo a termo, tá? Então, isso aqui é a nossa energia potencial gerada por uma distribuição de cargas. Perceba que é basicamente a mesma coisa, né? E é isso. Não tem muito mistério com relação à energia potencial. Ok? Tá, Sensei. E aí? Só isso? Só isso. Eu poderia fazer aqui um exemplo, mas eu decidi não fazer esse exemplo, tá? Eu vou deixar isso como exercício na lista, tá? Justamente para vocês calcularem a energia potencial gerada justamente por um exemplo que a gente fez em aula, que foi o caso da casca esférica, né? Então, vocês vão calcular ali qual é a energia potencial gerada por uma casca esférica, ok? Beleza. E é isso. Nossa aula foi isso. Falamos sobre os harmônicos esféricos, falamos aí sobre energia potencial, né? Foi uma aula um pouco mais curta do que as anteriores, mas era basicamente para poder fechar o assunto sobre a parte de métodos matemáticos, né? Pra gente poder realmente prosseguir assim com nossas aulas, né, com outros temas mais físicos, né, sair um pouco mais da matemática e entrar mais na parte física, não que a gente não trabalhasse bastante coisa física ali, né. Inclusive, a próxima aula a gente já vai estar falando sobre capacitância, né, então vamos falar aí sobre capacitores, capacitância e tudo mais, né, vamos falar aí sobre essa parte. Então, a gente falou aí sobre energia, justamente para poder dar começo, né, começar assim, dar um pontapé inicial na parte de estudos sobre capacitores, capacitância e tudo mais. Ok? É isso, pessoal. Bons estudos. Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Considere se tornar membro aqui do canal, você tem acesso a conteúdo antecipado, além de outras mordomias, como por exemplo a solução das listas de exercícios. Isso é muito importante, tá? As listas de exercícios que eu disponibilizo lá no nosso Discord, que o link tá aqui na descrição. Beleza? Um valeu demais também ajuda. Hypem o vídeo, isso ajuda bastante. Quanto mais hype, melhor. Beleza? Muito obrigado a todos, bons estudos, tamo junto. Inter.